Então, é que a ideia é que no estudo da Torá vem a Hassidut, vem a filosofia hassídica e nos aprofunda muito mais. Isso não está escrito claramente no texto bíblico, que eles tinham uma boa intenção, mas uma conclusão errada. Eles queriam levar somente uma vida espiritual. Só que na prática não era isso que Hashem queria. A verdadeira espiritualidade é nós nos conectarmos com Deus, mesmo que aparentemente os preceitos bíblicos, sejam as mitzvot ou as 7 leis de Noah, aparentemente sejam relacionadas a assuntos desse mundo físico e material. Mesmo assim, a vontade de Hashem está acima da nossa compreensão. Então, o que aconteceu é que eles queriam continuar vivendo no deserto, mas Hashem queria que eles entrassem na terra de Israel. Então, os delegados, o que quer dizer delegado? Delegar poder. Eles eram delegados porque eles foram delegados. Foram delegados poderes para eles, por meio da representação, para eles espionarem a terra de Israel e trazerem um relatório completo. Mas eles acabaram esquecendo e acabaram descaracterizando a função deles. Então, eles perderam a função deles a partir do momento que deram a sua própria opinião. Por que eles foram tão culpados e por que esse evento foi tão grave? Porque ele gerou uma desconfiança de Deus. Desconfiar de Deus é gravíssimo. Somente uma pessoa que tem uma cabeça pequena pode desconfiar. Um idólatra pode desconfiar da idolatria dele. Porque ele é um idólatra, tem uma cabeça pequena. Mas a partir do momento que a gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele é o Senhor das possibilidades, que nada é impossível para Ele, então nós temos que confiar. Ou seja, desconfiar até se assemelha um pouco à idolatria. Tem um termo no Talmud que diz o seguinte: Akoes keilo oved avodah zará. Aquele que se ira, que se enerva, que fica muito nervoso, é como se ele estivesse fazendo idolatria. Por quê? Porque naquele momento ele esquece que por trás da contrariedade, do desafio, do sofrimento, está Deus. Então a pessoa se desesperar, inclusive os judeus são proibidos era uma prática comum na antiguidade, nesses povos idólatras, os cananeus, canaanitas, que quando morria uma pessoa, eles se arranhavam inteiros, eles se arrancavam os cabelos, eles faziam feridas no corpo, porque eles ficavam desesperados, eles de luto e sofrendo pela perda do ente querido, porque eles não acreditavam na vida espiritual, eles não acreditavam num Deus que pudesse cuidar da pessoa mesmo depois da morte. Afinal, o Deus deles era um falso Deus, era um pseudo, era um Deus pequeno, de uma mente pequena. Então, por isso que nós não podemos nos desesperar. Então, na verdade, toda a ideia da conexão com Deus é a confiança em Deus, é a fé em Deus, que devem propiciar uma tranquilidade, uma serenidade. Na verdade, no final daquela primeira explicação que eu dei, é que futuramente, apesar de que Moshe o Sadikim tem a capacidade de elevar os 7 atributos emocionais, simbolizado pelos 7 povos cananeus que viviam na terra de Israel, no final das contas, Deus prometeu para Abraão a terra de 10 povos, e o povo de Israel conquistou a terra de 7 povos. Ainda faltam 3 povos, que na hora do Mashiach, as terras deles serão elas foram já prometidas por Deus e elas fazem parte da terra de Israel, the Holy Land, e elas serão conquistadas, que são a terra de Kini, Knizi e Kadmoni. São 3 povos, hoje em dia mais ou menos
coincide com a área. Bom, a parte da Jordânia originalmente era uma parte da terra de Israel, mas vai avançando até o rio Eufrates. Knizi, Kadmoni, vai até o Iraque. Então, Israel vai ser um pouquinho maior. E que significa a terra de 10 povos? Que significa não só os atributos emocionais, mas também os atributos intelectuais. E mesmo que Moshe, o Rebbe explica num discurso, num ensaio racídico, que mesmo que Moshe, representando os Sadikim, é ele que pode dominar totalmente as 7 emoções, atributos emocionais, todo judeu ou todo ser humano pode também se empenhar para alcançar o nível de Moshe, do que? De controlar os atributos emocionais. E como recompensa, na hora da revelação do Mashiach, não somente nós vamos controlar os atributos emocionais, nós vamos controlar tudo, até o Rabat, que são Chokhmah, Binah e Dat. Nós vamos ter pleno controle até dos nossos atributos intelectuais, simbolizados pelas 3 terras que serão anexadas na conquista na era de Mashiach, que já foram prometidas por Deus, a Avraham Avinu, patriarca Abrão, que são as terras de Kini, Knizi e Kadmoni, esses 3 povos. Isso ocorrerá com a revelação do Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Qual foi a consequência desastrosa daquilo que disseram os delegados, espiões? Que eles fizeram com que o povo desconfiasse de Deus, e aí eles choraram naquele dia. Então Deus puniu aquela geração, já que todos choraram. Puniu de que forma? Por cada dia que os espiões espionaram a terra, os delegados, eles ficariam 1 ano por cada dia. 40 dias viajaram por Israel, então o povo ficaria 40 anos. Detalhe, originalmente era para eles atravessarem o deserto em muito menos tempo, mas eles ficaram 40 anos lá e também pereceram. Os homens na idade entre 20 e 60 anos, com exceção das mulheres, dos menos de 20, mais de 60 e da tribo de Levi, todos aqueles tombaram no deserto e não chegaram a entrar na terra de Israel, faleceram e foram enterrados no deserto. Tudo isso por quê? Por conta da desconfiança de Deus. Então vejam só como é importante confiar em Deus e como é desastroso desconfiar de Deus. E realmente que em mérito da nossa confiança, da nossa ligação, particularmente nessa última geração, do nosso empenho em nos conectarmos mais com Deus, eu imagino que cada um dos presentes aqui nessa sala tem as suas dificuldades em viver o seu monoteísmo, num país idólatra, num país que há um descaso em relação à espiritualidade maior. É difícil se posicionar como um monoteísta ativo, militante, um monoteísta devoto. É muito difícil. Isso aqui requer confiança em Deus. E já que todos vocês, todos nós, procuramos cada vez mais confiar em Deus, em mérito dessa confiança, nessa última geração, onde há tanta escuridão no mundo, em mérito dessa luzinha, dessa luz brilhante que é irradiada de cada um de vocês, nós então teremos a revelação do justo Mashiach, com a tão desejada, almejada redenção, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Vamos abrir agora para as perguntas, por gentileza, tenham a vontade. Shalom, Gabriel? Rabino. Tudo bem? Eu gostaria de saber uma coisa. Quando houve a revolta dos espiões, quer dizer, dos espiões não, do pessoal, eles reclamavam que não tinha carne. Que a carne, no caso, eles reclamavam no caso, mas eles reclamavam que o maná não tinha gosto de alho, nem de cebola, nem de qualquer um desses alimentos. Mas por que eles pediam carne depois? Afinal, por que eles não pediam... Na verdade, se vocês repararem, eles falavam assim, nós queremos carne e lá no Egito nós comíamos peixes. Espera um pouquinho, se decide, ou carne ou peixe.
Na verdade, tem uma hora está escrito, vaiu que mitonenim, que veio um fogo e os consumiu. Depois a carne acabou apodrecendo entre seus dentes, etc. Eles tiveram uma intoxicação, onde muitos morreram, etc. De tanto que eles comeram carne. Mas por que tudo isso? Qual era o argumento do Criador, do Divino, que eles não estavam se portando adequadamente? O problema não era a carne, não era o peixe, não era a cebola, não era a melancia, não era aquilo. Eles não estavam reclamando disso. No fundo, sabe o que eles estavam reclamando? No fundo, o que eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando o seguinte: lá no Egito, nós éramos escravos, mas podíamos fazer o que nós quiséssemos. Podíamos, não tinha proibições sexuais, de relações sexuais, não tinha que eles receberam todas as restrições com a entrega da Torá. Não tinha isso, tinha as leis de Noah, sim, mas lá eles eram escravizados, eram idólatras e acabavam fazendo um monte de coisas erradas. Então a reclamação deles, o argumento divino não é que eles estavam reclamando por isso, por aquilo. Parece até contraditório. Nós queremos carne, porque lá no Egito nós tínhamos peixe. Espera um pouquinho. Carne ou peixe? Está reclamando do quê? Não importa. Eles queriam reclamar. Não importa do que eles reclamassem. Eles queriam reclamar assim compulsivamente. E na verdade o que eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando que lá no Egito eles eram liberais. Eles estavam reclamando que lá no Egito eles eram liberais. O que quer dizer liberais? Livres de qualquer obrigação moral, ética, já que eles eram escravizados, não tinham obrigação nenhuma. Eles eram liberais. Mas Hashem não quis que o povo de Israel fosse liberal, livre. Hashem quis que o povo de Israel fosse verdadeiramente livre. E o que quer dizer verdadeiramente livre, como está escrito na Ética dos Pais, no Pirkei Avot? Eis como que é? En bechorin ela mitasek batorá, ela aosek batorá. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que se ocupa com a Torá. Uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que dá vazão à espiritualidade de forma que ela possa aproveitar o máximo possível o seu potencial. O que significa liberal? Livre de leis éticas e morais. E o que significa verdadeiramente livre? Uma pessoa que atua dentro dessas leis éticas e morais, mas consegue aproveitar o seu potencial maior. Eles não estavam reclamando porque lá no Egito eles eram livres. Eles não eram livres. Eles eram escravos, mas eles eram liberais. Eles tinham as restrições éticas e morais que as mitzvot da Torá impuseram no Monte Sinai, transmitidas por Deus por meio de Moshe, regulamentaram e restringiram a vida do povo de Israel. Eles estavam reclamando que eles queriam sair do Egito, a intenção deles era para cair na gandaia, e não para terem obrigações em relação ao divino, ao Criador dos céus e da terra. Esse era o cerne da questão. Essa era, no fundo, a verdadeira reclamação. Então, Hashem falou de jeito nenhum. Liberais, vocês não vão chegar a lugar nenhum sendo liberais. Aquela ideia do sujeito que fala, eu faço o que eu quero. Essa pessoa não é livre. A pessoa que faz o que quer não é livre. Ela é escrava da sua própria vontade. A intenção da pessoa tem que ser mais elevada do que a sua vontade inicial. Tem que ter uma segunda vontade, mais espiritualizada, mais elevada. Uma coisa é a vontade do corpo, outra coisa é a vontade da alma. Então a pessoa fala, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não é você que quer, é o corpo que quer. Se você realmente quer ser uma pessoa livre, aproveite
da melhor forma possível seu potencial, por meio das mitzvot da Torá, por meio das 7 mitzvot dos Bnei Noach. Dessa forma, nós conseguimos ser verdadeiramente livres e não somente liberais. Obrigado. Boa noite, Alberto. Tudo bem? Tudo bem, Alberto? Tudo bem, Graças a Deus. Baruch Hashem. Graças a Deus também. Pegando um gancho do que foi dito, né, quando o povo exige, né, carne, né, eu refleti muito por um outro lado quando eu li. Que o povo estava mais preocupado com a materialidade e não com a espiritualidade, dando mais valor para o mundo material. Sim. Na verdade, eles tinham carne, eles levaram consigo o gado, rebanho, mas ele não era tão grande, era limitado e havia diferenças entre os mais ricos. Tinham uns que tinham mais gado, mais rebanho, outros que tinham pouco, outros que não tinham quase nada. Eles tinham medo que acabasse e eles estavam com receio que era limitado para todo mundo. Então, eles queriam mais carne. Realmente, com o passar do tempo, caiu os splaf, que era uma ave, que alguns querem entender que era codorna, não é certeza. Caiu uma ave do céu e eles comiam carne. No final, acabaram durante os 40 anos também comendo carne. Mas aqueles que estavam reclamando eram os uga-ugas. E os uga-ugas acabaram perecendo. Porque quem morreu? Morreu aquele que comeu tanta carne, mas tanta carne que já está saindo pelos ouvidos. Eles morreram de indigestão, né? E a carne também, Deus fez com que se apodrecesse nos dentes deles. Eles tiveram como se fala, uma síncope, né? E muitos morreram. Mas no final das contas, o povo recebeu carne durante 40 anos, que caía do céu, que era o slaf, era uma ave que caía do céu. Alguns querem entender, mas ainda não é confirmado, que era codorna, né? Hoje em dia, no povo de Israel, entre os praticantes do judaísmo, 2% do mundo comem codorna e 9% não, porque perderam a tradição de que era o slav, essa ave, que era uma ave kasher, né? Então, não é qualquer judeu que pode cantar aquele melô. Eu quero ovo de codorna para comer. Não é qualquer judeu que pode cantar, somente 2%. 98% dos judeus não cantam a música do eu quero ovo de codorna para comer. Com relação à segunda parte, né, pergunta que eu ia comentar, é a força quando esses mensageiros foram para, né, averiguar a Terra, a força que a comunicação tem. Impressionante. O uso da palavra... Tanto positiva como negativa. Negativa. Então, a força com que ela chegou até o povo, né, exceto Yoshua com Caleb, né? Então, eles conseguiram mudar o pensamento daquele povo. Persuadiram milhões de pessoas. Lá estavam presentes milhões de pessoas. Na verdade, Hashem foi bem complacente, né? O cálculo de Hashem é o seguinte: quem tropeçou nas duas falhas, tanto do bezerro de ouro como dos espiões, iria morrer. Mas quem só tropeçou numa falha, não iria morrer. As mulheres não participaram do bezerro de ouro. A tribo de Levi não participou do pecado do bezerro de ouro. Mas as mulheres da tribo de Levi sim choraram junto com os espiões. Inclusive, aquela noite que eles estavam chorando, que noite que era? Hashem, saiu uma voz celestial e falou: vocês estão chorando sem motivo? Me dê motivo. Não estão chorando sem motivo? Eu vou dar motivo suficiente para vocês chorarem. Que noite que era essa que eles choraram? 9 de Av. 9 de Av, exatamente. A noite que os 2 templos foram destruídos e as piores desgraças do povo de Israel, os dias que mais morreram judeus nas cruzadas, na Inquisição e no próprio Holocausto, o dia pior do calendário judaico era o 9 de Av.
o dia mais fatídico. Exatamente. Rabi, eu tenho uma pergunta Obrigado, aqui. Fabiano. É o Leandro. Fala, Leandro, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de fazer uma pergunta, para que eu venha fazer essa pergunta, para uma cura completa, para o Arnaldo de Ama está com Covid. Amém. Ele está não está agindo, né? Os órgãos dele estão parando. Então, através dessa pergunta... Então, o nome dele é Arnaldo, filho de? Arnaldo também. Arnaldo, filho de Arnaldo. Isso. Tá bom? Então, que seja o mérito dessa aula, que seja revertido para, espiritualmente, para o pronto reestabelecimento de Arnaldo, filho de Arnaldo. Amém. Amém. Rabi, eu achei muito impressionante a questão sobre esse relato, né, sobre os espiões e tudo mais. Talvez seja um absurdo que eu vou falar agora. Sim, pode falar. Se for absurdo, eu falo que é absurdo. Pode falar. Será mesmo que o Moshe teve alguma parcela de culpa de enviar o povo para espiar a terra? Nenhuma. Eu vou explicar por quê. Moshe estava desgastado. O povo já estava dando trabalho para Moshe. Moshe, nessa paraxá, sabe o que ele fala? Chega um momento que Hashem quer acabar com todo o povo. Moshe fala, Deus, se você for eliminar o povo, já tinha dito isso no pecado do bezerro de ouro. Se o senhor for eliminar o povo, me mata. Me mata porque eu não consigo mais liderar, não tenho mais função. Moshe Rabbeinu, coitadinho, ele estava fazendo meio de campo. Ele é um verdadeiro líder. Ele quer defender Deus junto ao povo, mas ele quer defender o povo junto a Deus. Ele é o maior líder de todos os tempos. Ele faz qualquer negócio para representar e defender o seu povo. Qualquer negócio para defender os judeus. Então, na verdade, ele quis acalmar os ânimos. Ele pensou o seguinte: se eu não enviar espiões para a terra de Israel, o povo vai se rebelar aqui e Hashem vai acabar dando cabo de todo mundo, como ocorreu na hora do bezerro de ouro, que o Moshe teve que intervir. Quem salvou o povo da aniquilação foi Moshe, mas eu já expliquei aqui, né? Que Hashem, quando ele Hashem chegou para Moshe e falou: me deixa e eu vou acabar com esse povo. É como aquele cara que quer brigar e fala: me segura que eu vou bater naquele cara, me segura. Se quisesse bater, não pedia para todo mundo segurar. Então, Hashem falou para Moshe: me deixa. Daí vem a gíria em português. Hashem deu a deixa. O que Hashem quis dizer, me deixa? Moshe Rabbeinu, entra em ação. Começa aí a defender o povo. Começa a desempenhar o teu papel do maior líder de todos os tempos. Aí Moshe mostrou mesmo que ele era o maior líder. Ele salvou o povo da aniquilação. Ele defendeu o povo. Só que Moshe está desgastado aqui, nessa porção. O povo já tinha se rebelado algumas vezes. Moshe está desgastado. Moshe está desgastado que tinha 2 picaretas que estavam também enfrentando Moshe o tempo todo e vão enfrentar de novo. Que eram, como que é? Datan e Aviram. 2 picaretas que estavam fazendo oposição a Moshe. E ainda Moshe ia enfrentar muito mais problemas no futuro. Korah, etc. Então, Moshe quis fazer um meio de campo. Ele pensou, melhor, olha, se o povo está pedindo para mandar espiões, e Hashem ainda falou, fica por tua conta, né? Fica por tua conta. Então, Moshe quis fazer um meio de campo lá, para o povo não se rebelar, e ao mesmo tempo Hashem não se irar, né? Mas, no final das contas, acabou dando como que é? Pior a emenda que o soneto, né? Então, Moshe acabou dando essa confusão toda, e realmente não foi o povo, mas foi bom a intervenção de Moshe, porque faleceram somente as pessoas que participaram daquela falha, mas não todo o povo. Algum mérito Moshe teve nisso tudo, sim,
porque a intenção dele é de apaziguar o povo. Um verdadeiro líder se preocupa totalmente com o seu povo. Antes de tudo, o povo, depois ele próprio. Então, Moshe estava preocupado com o povo de Israel. Por isso que ele enviou os espiões. Quem pediu para ele enviar não foi a ideia. A ideia não partiu da cabeça de Moshe. A ideia partiu do povo de Israel. Moshe acabou fazendo a vontade do povo. Mas não partiu dele essa pressão. Quem quis enviar delegados para a terra de Israel foi o povo. Quem desconfiou de Hashem foi Moshe. Moshe era totalmente conectado com Deus. Foi o povo que teve uma crise emocional lá no deserto. Muito bom, Ravi. É interessante, né, falando sobre esse assunto, lembra que o Eterno fala tardio irá-se para os bons e justos, né? E Sim. aí diz o Midrash que o Moshe disse assim, para os ímpios e pessoas ruins, injustas também, né? Aí o Eterno falou que é somente para os justos, né? E aí Moshe resolveu falar para os impuros também. Sim. E aí foi quando o Eterno disse para ele assim que no futuro você vai pedir misericórdia para esse povo. E foi exatamente isso que o Moshe fez, né? Pediu misericórdia para que não morresse, né? Eliminasse eles. Sim. Na verdade, tem uma outra explicação que Moshe Rabbeinu também. Moshe Rabbeinu, ele foi oficialmente o líder do povo de Israel, mas extraoficialmente, Moshe Rabbeinu cuidou de alguns milhões de outras pessoas que não eram o povo de Israel. Aquela mistura de povos que também saiu com o povo de Israel, o Eref Raf, e todas as ideias ruins vinham do acampamento vizinho. A ideia do bezerro de ouro não partiu do povo de Israel, partiu do pessoal da fronteira lá. Ó. Não sei, quem tem fronteira de Israel? Hamas, Hezbollah? Não, estou brincando. Era um pessoal lá, mistura de povos, que eles acabaram... Na verdade, tem uma ideia de que eles também eram descendentes de judeus. Eram assimilados, né? Mas Moshe protegeu, inclusive, esses outros milhões de pessoas que não eram do povo de Israel. Moshe era uma pessoa que vivia única e exclusivamente 24 horas por dia para a dedicação ao próximo. Moshe, ele conhecia o slogan da Casas Bahia, dedicação total a você. E é isso que Moshe fazia. Baruch Hashem. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô Rabino, Fala, Alberto. Você fez uma menção aí de um Sim. salmo com relação ao conflito, né, que aconteceu há poucos dias e que cessou, né, pelo menos tomara, né, que tenha cessado de fato por parte deles. Israel... Mayom Agoim, o que dirão as nações? O governo secular de Israel está muito preocupado com o que os outros vão dizer, os outros povos, pressão dos Estados Unidos, Europa, Rússia, etc., e não está tão preocupado com o bom senso. O bom senso significa, nos anos 70... depois eu explico. Continua a sua pergunta? Não, só com qual salmo que você citou? Então, eu preciso me lembrar de qual que é. Mayom Bru Agoim. Inclusive, faz parte das nossas orações diárias, mas não estou lembrado qual que é. Mayom Bru Agoim. Eu falo acho que todo dia. Não me lembro. Preciso verificar. Eu posso ver rápido. Um segundo. Sem problema. Eu posso mandar depois no grupo? Pode. No Google, colocando em hebraico, sai na hora o salmo. Você põe qualquer frase de qualquer trecho, de qualquer passagem da Bíblia inteira, da Torá inteira, ou do Talmud inteiro, qualquer coisa que você coloca, dizem que o maior rabino da atualidade chama Rabbi Gugolinsky. Conhece? Gugolinsky? Sim. Um rabino famoso. Você consulta ele e sai na hora a resposta. Rabbi Gugolinsky. Ok. Olá, Rabino, obrigado. Imagina. Não, só para dar a sequência que eu estava falando, o que eu estava falando? Eu ia completar mais uma coisa. Que
que eu estava falando? Esqueci. Não, Dos povos, né? essa guerra foi muito esquisita, porque quem começou foi o Hamas e quem acabou foi o Hamas. É Eles que massa. ditam as ordens. Um bando E de farrapados, eles não têm avião. vitória, né? Hã? E cantaram vitória, né? É o pior que Israel se rebaixa. A maior força, a mais poderosa força aérea do mundo, o serviço secreto mais poderoso do mundo. Para vocês terem uma ideia de qual que é do poder do serviço secreto de Israel, quando faleceu uma pequena curiosidade, quando faleceu em 1953 o serial killer, um monstro chamado o paranoico chamado Joseph Stalin, faleceu em 53, quem o substituiu foi Nikita Khrushchev. E Nikita Khrushchev fez um discurso na posse dele entre quatro paredes. Era o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Nikita Khrushchev fez o discurso entre quatro paredes e o presidente, naquela época dos Estados Unidos, era o herói de guerra Dwight Eisenhower. Ele era o presidente americano. Os americanos estavam querendo muito, estavam preocupadíssimos com o teor do discurso do Nikita Khrushchev, se ele vai ser um pouquinho melhor que o Joseph Stalin ou ele vai ser um monstrengo igual ao Joseph Stalin. Não era igual, porque ele era inigualável, o Joseph Stalin. Então, eles queriam muito saber o teor do discurso. Muito bem, passaram 2 dias e na mesa do presidente da República, do presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, na mesa dele apresentaram o discurso do Nikita Khrushchev. Quem conseguiu ou o original ou uma cópia? Acho que até pode ser que acho que foi o original, não tenho certeza. Quem que tirou do gabinete do Khrushchev e fez aparecer na Casa Branca o Mossad? Foi o Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Em 2 dias, o Serviço Secreto de Israel fez desaparecer as folhas que o Nikita Khrushchev fez o discurso e fez reaparecer na mesa do presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Eu li um artigo uma vez, uns 3 ou 4 anos mais ou menos, que vários atentados, né, pelo mundo afora, inclusive de 11 de setembro nos Estados Unidos, havia sido anunciado pelo Mossad. Mossad. Sim. Na verdade, o famoso no mundo inteiro é o Mossad, que é a espionagem de Israel, mas ninguém sabe que tem um segundo serviço secreto, famosíssimo também. A contra-espionagem de Israel chama ou Shin Bet ou Shabak. Shin Bet são as iniciais do serviço. Shin Bet, o líder da contra-espionagem de Israel, fica bem longe. Ninguém desconfia dele. Shin Bet é de Shimon Brandt. Não, estou brincando. Estou brincando. Shin Bet significa Sherut Beit. Sherut significa serviço. Beit. Beit é número 2. Sherut 1 é o Mossad. Sherut Beit, serviço 2, é a contra-espionagem. Na época de terríveis atentados que tinham em Israel, era para ter muito mais. Houve uma época que a contra-espionagem de Israel conseguia evitar 50 atentados por dia. Era para ter 50 a mais. O serviço, a contra-espionagem de Israel conseguia evitar 50 atentados por dia dentro de Israel. Baruch Hashem. Muito bem. Então é isso. Então, também está ligada, a situação presente está ligada com aquela situação da Paraxá. Eles falaram, parece que tem uma linguagem lá, nós somos perante eles, aqueles gigantes grandes, como gafanhotos. Mas parece que tem uma linguagem diferente no Passuca, eu preciso dar uma olhadinha. Nós somos aos nossos olhos perante eles. Então, o problema não era eles parecerem gafanhotos perante os gigantes, os caras super armados que tinham lá em Canaã. Não, o problema é que eles se sentiam gafanhotos.
eles não eram gafanhotos, eles se sentiam gafanhotos perto do inimigo. Então, se a pessoa começa com um complexo de inferioridade, isso denota um problema emocional grave e também, no caso aqui, falta de confiança em Deus, né? Se as pessoas confiassem mais em Deus, elas teriam mais tranquilidade, tomariam menos Prozac, ficariam menos doentes, né? Se as pessoas tivessem um equilíbrio maior. O equilíbrio maior, além da preservação da saúde, atividade física, boa alimentação, o equilíbrio maior vem também da confiança em Deus. Falou, Rabino, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando aqui, que nós estamos aqui, pessoal. Temos mais 3 minutinhos. Alguma pergunta a mais? Rabino, Fala, Gabriel. Caso, tudo bem. Sim. O caso Noah, ele se escondeu. O Melquisedeque também se escondeu do público. A gente deve honrar mais Noah, seguindo o exemplo dele, no caso? Noah. De ficar mais quietinho? Noah era um tzadik. Noah era um tzadik, né? Mas o Noah, o profeta Yermial, Jeremias, ele chama o dilúvio de águas de Noah, porque o Noah, se ele quisesse, podia ter impedido o dilúvio. Ele construiu a sua arcazinha, demorou 120 anos, e quem chegava até ele perguntava, o que está acontecendo aqui? Você está construindo uma barca enorme, bem longe da praia, no deserto. Ficou maluco, meu? Aqui no meio da areia, você está construindo um barco? Se fosse lá no mar, mas aqui no meio da areia? Aí o Noah falava, não, vai acontecer um dilúvio, vocês têm que se arrepender, vocês estão fazendo muita coisa errada. Mas o Noah não saiu tentando fazer a cabeça dos outros, tentando recuperar a geração. Por isso, o Hashem, por meio do profeta Yermial, ele chama as águas do dilúvio de Mei Noah. Quer dizer, uma culpa relativa, né? Agora, Abraão não. Abraão, ele tentou salvar as cidades promíscuas, né? As cidades totalmente, como se fala? Retrógradas, que eram Sodom e Amorá. Sodoma, Gomorra, eram 5 cidades. Sodom, Amorá, Adamat, Zvoim e Tzohar. E Abraão tentou, porque tentou e não deu... Chegou uma hora, falou, se tiver tantos justos... No final não tinha. Aí Abraão virou as costas e foi embora. Será que a tentativa dele foi em vão? Não. Qual é a prova? Que das 5 cidades, uma foi poupada. Uma foi salva pelo gongo. Se arrependeu na última hora. Cidade de Tzor. Era para o... Gabriel, não é nada com você, mas era para o anjo Gabriel destruir 5 cidades. No final, ele só destruiu 4 cidades. A última foi salva no último momento, porque resolveu mudar de atitude. Veja só, mudança de atitude pode ser a diferença entre a vida e a morte, em todos os sentidos. Amém. Muito bem, muito obrigado por todos, pela atenção de todos, pela participação de todos, e que todos nós sejamos instrumentos, recipientes para a luz, irradiarmos a luz infinita de Deus. Amém. Muito obrigado. Shalom, Rabino. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite a todos.